Em 1940, após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a neutralidade de Luxemburgo foi novamente violada quando a Wehrmacht da Alemanha nazista entrou no país, totalmente sem justificativa. 91, em contraste com a Primeira Guerra Mundial, sob a ocupação alemã de Luxemburgo durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi tratado como território alemão e anexado informalmente à província adjacente da Alemanha nazista Gaumoseland. Desta vez, Luxemburgo não permaneceu neutro, pois o governo luxemburguês no exílio com sede em Londres apoiou os aliados, enviando um pequeno grupo de voluntários que participaram da invasão da Normandia, e vários grupos de resistência se formaram dentro do país ocupado. Com 2,45% de sua população pré-guerra morta e 1/3 de todos os edifícios em Luxemburgo destruídos ou fortemente danificados, principalmente devido à Batalha das Ardenas, Luxemburgo sofreu a maior perda desse tipo na Europa Ocidental e seu compromisso com o esforço de guerra dos aliados nunca foi questionado. Cerca de metade dos judeus de Luxemburgo, 4.000, fugiram do país no dia da invasão. Os outros foram presos e submetidos à política antissemita do regime nazi. Listados, segregados e despojados dos seus bens, os judeus que permaneceram foram eventualmente expulsos do país. Em outubro de 1941, quase 900 conseguiram deixar a Alemanha e a Europa. Mais de 800 outros foram deportados para guetos e exterminados em campos de concentração na Polônia ocupada. Quase todos foram assassinados. No momento da libertação, restavam apenas 70 judeus no Luxemburgo. Luxemburgo é descrito como uma democracia plena, com uma democracia parlamentar chefiada por um monarca constitucional. O poder executivo é exercido pelo Grão-Duque e pelo gabinete, que consiste em vários outros ministros. O poder legislativo é investido na Câmara dos Deputados, uma legislatura unicameral de 60 membros, que são eleitos diretamente para mandatos de 5 anos de 4 constituintes. Um segundo órgão, o Conselho de Estado, Conselho de État, composto por 21 cidadãos comuns nomeados pelo Grão-Duque, assessora a Câmara dos Deputados na elaboração da legislação. Luxemburgo tem 3 tribunais inferiores, juízes de paix, em Aix-sur-Alzette, a cidade de Luxemburgo, e Diekirch, 2 tribunais distritais, Luxemburgo e Diekirch, e um Tribunal Superior de Justiça, Luxemburgo, que inclui o Tribunal de Recurso e Tribunal de Cassação. Existe um Tribunal Superior Administrativo e um Tribunal Administrativo, bem como um Tribunal Constitucional, todos localizados na capital. Luxemburgo tem sido um importante defensor da integração política e econômica europeia. Em 1921, Luxemburgo e Bélgica formaram a União Econômica Bélgica-Luxemburguesa (BLEU), para criar um regime de moeda intercambiável e alfândegas comuns. Luxemburgo é membro da União Econômica Benelux e foi um dos membros fundadores da Comunidade Econômica Europeia, atual União Europeia. Também participa do Grupo Schengen, em homenagem à vila luxemburguesa de Schengen onde os acordos foram assinados. 20 Ao mesmo tempo, a maioria dos luxemburgueses sempre acreditou que a unidade europeia só faz sentido no contexto de uma relação transatlântica dinâmica e, portanto, tradicionalmente segue uma política externa pró-OTAN e pró-Estados Unidos. Luxemburgo é a sede do Tribunal de Justiça da União Europeia, do Tribunal de Contas Europeu, do Serviço de Estatística da União Europeia, Eurostat, e de outros órgãos vitais da UE. A Secretaria do Parlamento Europeu está localizada em Luxemburgo, mas o Parlamento geralmente se reúne em Bruxelas e às vezes em Estrasburgo. Luxemburgo tem uma economia que se baseia na indústria e sobretudo nos serviços. O rendimento per capita é dos mais elevados do mundo. A indústria metalúrgica continua a ser extremamente importante para o Produto Interno Bruto, PIB, além das indústrias química e mecânica desenvolvidas por várias multinacionais estrangeiras. Mais de 160 bancos têm sucursais na cidade de Luxemburgo, que se tornou um dos mais importantes centros financeiros da Europa Ocidental. Os depósitos de ferro encontram-se esgotados, o que faz com que as fundições dependam do ferro francês. O país importa o petróleo e outros combustíveis fósseis. A agricultura não é muito próspera, apenas produz algumas quantidades de cevada, de trigo, de batata, de centeio e de aveia. Os principais parceiros comerciais do Luxemburgo são a Alemanha, a Bélgica, a França e a Holanda. Indicador ambiental.
O valor das emissões de dióxido de carbono, per capita toneladas métricas, 1999, é de 18,6. O clima em Luxemburgo. Luxemburgo tem um clima continental temperado. Apenas as Ardenas, no norte do país, têm um clima um pouco mais frio e úmido do que o sul. Os verões são de amenos a quentes, com temperaturas médias entre 20 e 25 graus Celsius. Os invernos são geralmente amenos, com temperaturas próximas ao ponto de congelamento, e a precipitação é distribuída uniformemente ao longo do ano. O clima se deve em grande parte à sua localização no interior da Europa. No entanto, os ventos do Atlântico têm uma influência de resfriamento, tornando os verões e os invernos muito moderados. Temperaturas médias diurnas e noturnas. Com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,930, Luxemburgo é uma das economias altamente desenvolvidas de acordo com a definição da ONU. O Grão-Ducado é o país mais rico do mundo em 2023, na avaliação do Produto Interno Bruto, PIB, pelo Fundo Monetário Internacional. O Grão-Ducado é também o país com o salário mínimo mais elevado da Europa, e o segundo a nível mundial. Uma riqueza que contrasta com o aumento da pobreza no trabalho. O Luxemburgo é o país da UE com a taxa mais elevada de risco de pobreza entre os trabalhadores, nomeadamente entre os portugueses, e esta está a aumentar. Como se explica esta realidade? Há duas razões. Por um lado, a riqueza está desigualmente distribuída e, por outro, o salário mínimo, bem como o rendimento mínimo, não é suficientemente elevado tendo em conta o nível de vida, declara ao Contato Robert Urbet, coordenador nacional da equipa do Luxemburgo da Rede Europeia de Políticas Sociais, ISPAN, da UE. Além do salário mínimo ser insuficiente para fazer face ao nível de vida, é elevada a percentagem de trabalhadores que oferem este salário, o que explica em parte como Luxemburgo tem a mais alta taxa dos trabalhadores caírem na pobreza. A explicação é dada por Robert Urbet, no artigo recente da sua autoria publicado na Improf, um novo blog de reflexão econômica da Câmara dos Assalariados do Luxemburgo. Trabalhadores com contrato por tempo indeterminado CDI em risco. Mas atenção, estes residentes em risco são trabalhadores a tempo inteiro ou com contrato de trabalho indeterminado CDI são, portanto, trabalhadores normais. No Luxemburgo, a taxa de risco de pobreza dos trabalhadores com CDI é de 12%, de longe mais elevada do que a da Bulgária, 8,7%, o segundo país com maior taxa de pobreza e da de 5,3% da média da UE. Ao todo, são 63.950 os trabalhadores que recebem o salário mínimo no país e que representam 15,3% do emprego total, excluindo os funcionários públicos, salienta este especialista. Segundo Robert Urbet, são as famílias monoparentais e agregados familiares com filhos os mais expostos a este risco de cair na pobreza, e mesmo os que recebem apoios do Estado, como o rendimento mínimo, RGM, ou o rendimento social de inclusão, REVIS, continuam em perigo, dado que nem estas ajudas os retiram do limiar da pobreza. Além de que há muitos trabalhadores que não recebem estes apoios, frisa este especialista. No Luxemburgo, explica, a taxa de risco de pobreza para os trabalhadores que vivem em agregados familiares com crianças é de 16,5%, enquanto a da UE é de 10,2%. Nos agregados sem filhos no país a taxa é de 10,2%, enquanto a da UE é de 7,8%. Por outro lado, 27% dos pais solteiros trabalhadores são pobres no Luxemburgo, em comparação com 19% a nível da EU. Diz Robert Urbet que o nível salarial destas famílias monoparentais não é suficiente para escaparem da pobreza, além do imposto de rendimento ser demasiado elevado em comparação com os casais. Dos trabalhadores que recebem salário mínimo, 50% pertence aos setores da restauração, construção civil, comércio a retalho e atividades de alojamento, onde a maioria é de nacionalidade estrangeira. Robert Urbet dá como exemplo os portugueses que representam mais de 50% dos trabalhadores da construção civil. Isto pode explicar, em parte, os níveis mais elevados de risco de pobreza entre os trabalhadores estrangeiros, e em particular os portugueses. Luxemburgo tem uma economia que se baseia na indústria e, sobretudo, nos serviços. O rendimento per capita é dos mais elevado do mundo.
A indústria metalúrgica continua a ser extremamente importante para o Produto Interno Bruto, PIB, além das indústrias química e mecânica desenvolvidas por várias multinacionais estrangeiras. Mais de 160 bancos têm sucursais na cidade de Luxemburgo, que se tornou um dos mais importantes centros financeiros da Europa Ocidental. Os depósitos de ferro encontram-se esgotados, o que faz com que as fundições dependam do ferro francês. O país importa o petróleo e outros combustíveis fósseis. A agricultura não é muito próspera, apenas produz algumas quantidades de cevada, de trigo, de batata, de centeio e de aveia. Os principais parceiros comerciais do Luxemburgo são a Alemanha, a Bélgica, a França e a Holanda. Indicador ambiental. O valor das emissões de dióxido de carbono, per capita toneladas métricas, 1999, é de 18,6. O clima em Luxemburgo. Luxemburgo tem um clima continental temperado. Apenas as Ardenas, no norte do país, têm um clima um pouco mais frio e úmido do que o sul. Os verões são de amenos a quentes, com temperaturas médias entre 20 e 25 graus Celsius. Os invernos são geralmente amenos, com temperaturas próximas ao ponto de congelamento, e a precipitação é distribuída uniformemente ao longo do ano. O clima se deve em grande parte à sua localização no interior da Europa. No entanto, os ventos do Atlântico têm uma influência de resfriamento, tornando os verões e os invernos muito moderados. Temperaturas médias diurnas e noturnas. Com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,930, Luxemburgo é uma das economias altamente desenvolvidas de acordo com a definição da ONU. O grão-ducado é o país mais rico do mundo em 2023, na avaliação do Produto Interno Bruto, PIB, pelo Fundo Monetário Internacional. O grão-ducado é também o país com o salário mínimo mais elevado da Europa, e o segundo a nível mundial. Uma riqueza que contrasta com o aumento da pobreza no trabalho. O Luxemburgo é o país da UE com a taxa mais elevada de risco de pobreza entre os trabalhadores, nomeadamente entre os portugueses, e esta está a aumentar. Como se explica esta realidade? Há duas razões. Por um lado, a riqueza está desigualmente distribuída e, por outro, o salário mínimo, bem como o rendimento mínimo, não é suficientemente elevado tendo em conta o nível de vida, declara ao Contato Robert Urbé, coordenador nacional da equipa do Luxemburgo da Rede Europeia de Políticas Sociais, ISPAN, da UE. Além do salário mínimo ser insuficiente para fazer face ao nível de vida, é elevada a percentagem de trabalhadores que oferem este salário, o que explica em parte como Luxemburgo tem a mais alta taxa dos trabalhadores caírem na pobreza. A explicação é dada por Robert Urbé, no artigo recente da sua autoria publicado na Improf, um novo blog de reflexão econômica da Câmara dos Assalariados do Luxemburgo. Trabalhadores com contrato por tempo indeterminado CDI em risco. Mas atenção, estes residentes em risco são trabalhadores a tempo inteiro ou com contrato de trabalho indeterminado CDI são, portanto, trabalhadores normais. No Luxemburgo, a taxa de risco de pobreza dos trabalhadores com CDI é de 12%, de longe mais elevada do que a da Bulgária, 8,7%. O segundo país com maior taxa de pobreza e da de 5,3% da média da UE. Ao todo, são 63.950 os trabalhadores que recebem o salário mínimo no país e que representam 15,3% do emprego total, excluindo os funcionários públicos, salienta este especialista. Segundo Robert Urbé, são as famílias monoparentais e agregados familiares com filhos os mais expostos a este risco de cair na pobreza, e mesmo os que recebem apoios do Estado, como o rendimento mínimo, RGM, ou o rendimento social de inclusão, REVIS, continuam em perigo, dado que nem estas ajudas os retiram do limiar da pobreza. Além de que há muitos trabalhadores que não recebem estes apoios, frisa este especialista. No Luxemburgo, explica, a taxa de risco de pobreza para os trabalhadores que vivem em agregados familiares com crianças é de 16,5%, enquanto a da UE é de 10,2%. Nos agregados sem filhos no país a taxa é de 10,2%, enquanto a da UE é de 7,8%. Por outro lado, 27% dos pais solteiros trabalhadores são pobres no Luxemburgo, em comparação com 19% a nível da EU. Diz Robert Urbé que o nível salarial destas famílias monoparentais não é suficiente para escaparem da pobreza, além do imposto de rendimento ser demasiado elevado em comparação com os casais.
Dos trabalhadores que recebem salário mínimo, 50% pertence aos setores da restauração, construção civil, comércio a retalho e atividades de alojamento, onde a maioria é de nacionalidade estrangeira. Robert Urbé dá como exemplo os portugueses que representam mais de 50% dos trabalhadores da construção civil. Isto pode explicar, em parte, os níveis mais elevados de risco de pobreza entre os trabalhadores estrangeiros, e em particular os portugueses. Gostou do vídeo? Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Até mais!